Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. E de onde vem essa ideia de purgatório? De onde vem o purgatório? Eu estou tentando hilar os temas, fazer uma ilação de temas aqui. De onde vem essa ideia de purgatório? Pessoal, a primeira coisa é o bom senso. Queria fazer um chamado ao bom senso. No céu, para entrar no céu, tem que ser santo. Tem que estar totalmente purificado. Não vale 99%. 100% purificado. Provavelmente, quando a gente morrer, vai ter ainda um pouquinho de egoísmo. Provavelmente, quando a gente morrer, vai ter um pouquinho de orgulho, ou muito. Provavelmente, quando a gente morrer, ainda vai estar falando um pouquinho da vizinha, ou de outras pessoas. Quer dizer, a gente vai morrer com algumas imperfeições. É o mais provável. Então, quer dizer que a gente não pode ir para o céu. Porque não está purificado, e no céu tem que entrar santo. Mas claro, você também não está adulterando, não está mais faltando a missa aos domingos, não está participando dos cultos de Astarte, ou da Pachamama e fazendo lá os gestos para a Pachamama de adoração. Você não faz mais essas coisas. Então também você não está em pecado mortal. E se não está em pecado mortal, também não pode ir para o inferno. Quer dizer, nem Deus te quer e nem o diabo te quer. Ninguém te quer. Alguém tem que te querer. Em algum lugar você tem que existir. Não é questão de bom senso? Ou então, a gente não tem uma concepção correta nem do que é o céu, nem do que é o inferno. Então, por exclusão, eu tenho que aceitar que alguém tem que me querer depois da morte. Ora, o purgatório me quer. Ah, que bonito, Então, já que está faltando algum grau de purificação, porque não está em pecado mortal, não merece o inferno, mas também não está totalmente purificado, também o céu não. É o purgatório. Isso os antigos entendiam, os gregos entendiam, os judeus entenderam, os cristãos sempre entenderam, e vou provar que foi assim mesmo. Não estou falando nenhum absurdo aqui, Admito sim que as passagens bíblicas que expressam o que significa purgatório são escassas, eu admito. Mas eu não sou um cristão bíblico. Não sou um cristão bíblico. Eu sou um cristão de Jesus Cristo, que, porque sou de Jesus Cristo, também admito a Bíblia. Também, mas ela não é o mais importante na minha vida. O mais importante na minha vida é Jesus Cristo, que me salvou, que morreu pelos meus pecados, que me redimiu, que me santifica. Ele é o importante. E porque ele está expresso na Sagrada Escritura, eu amo a Sagrada Escritura, venero a Sagrada Escritura. É isso. Mas tudo bem, são textos escassos, de acordo, são textos escassos. No entanto, nós temos várias passagens na Escritura que nos dá a noção de purgatório sem utilizar a palavra purgatório, porque de fato a palavra purgatório não está na Bíblia. Eu sei que não está na Bíblia, não está. Tá? Mas eu não professo na doutrina cristã somente aquilo que está na Bíblia. Esse é justamente um princípio protestante, a sola scriptura. Mas entendo que na Sagrada Escritura há textos que estão a noção de purgatório, a ideia do purgatório sem expressar exatamente a palavra purgatório. Depois, na tradição, sim, está cheio de testemunhos sobre o purgatório. Poderia citar Tertuliano no século III, já fala da prática de orar pelos defuntos, que é muito antiga, e até cita o caso de uma mulher que orava pela alma do seu marido e o costume de fazer uma memória anual dos defuntos, já no século III. Testemunho bem perto do cristianismo primevo, Depois, São Clemente de Alexandria, que é do século IV, terceiro, afirma a existência do Foniron. Foniron é o chamado fogo discriminante, que não é como o fogo comum aqui da terra, mas é um fogo que penetra a alma, levando-a a uma espécie de arrependimento.
Então nós já temos no século III aí uma palavrinha para um fogo que não é nem o fogo do Espírito Santo, em princípio, nem o fogo do inferno. Então os cristãos já entendem que é preciso uma purificação no fogo. A palavra fogo é muito interessante na tradição também, no curso da história. Porque isso vai nos levar, isso tem uma tradição bíblica, e daqui a pouco eu vou entrar na tradição bíblica. A partir do século III, pessoal, a documentação cristã é abundantíssima sobre o purgatório. É que é incrível como aparece o purgatório. A partir do século III, muitos. Por exemplo, Orígenes fala do fogo sábio que nos purifica. Usa essa expressão, fogo sábio. Orígenes do século III, né? São Gregório de Nissa, do século IV, fala do fogo purificador. São Basílio fala do fogo, São Cirilo de Alexandria falam da purificação, São Basílio e São Cirilo falam da purificação depois da morte. E queria ler um texto de São Cirilo de Jerusalém, que é muito claro, do século IV. Rezamos na Eucaristia pelos santos padres e bispos que dormiram. Escutem a palavra dormir, tá? Que logicamente aqui significa morrer. É muito comum nesse tempo utilizar a palavra dormir em lugar de morrer. Isso vai ser muito interessante para entender a Assunção de Nossa Senhora. Lembra da dormição? Vai ser interessante para entender que Nossa Senhora morreu mesmo. Ainda que isso não esteja determinado pelo dogma, mas eu afirmo que Nossa Senhora morreu. Depois eu vou explicar por que também, quando chegar nesse tema. Rezamos na Eucaristia pelos santos padres e bispos que dormiram, e em geral por todos os que dormiram antes de nós, na crença de que esse tipo de oração aproveita grandiosamente as almas pelas quais oferecemos as orações, enquanto a vítima santa e magnífica, que é Jesus Cristo, está presente. Da mesma forma, oferecendo a Deus as nossas orações por aqueles que já dormiram e pecaram. Oferecemos a Deus, oferecemos a Cristo sacrificado pelos pecados de todos, e ao fazê-lo conseguimos o favor de Deus amoroso por eles e por nós. Testemunho claríssimo da oração dos cristãos. Então essa foi a linha constante da tradição da igreja, de rezar pelos irmãos que morrem necessitados de uma purificação. Somente no século XVI, essa doutrina vai ser rebatida e criticada por Martinho Lutero, com estas palavras, que eu leio também o texto de Martinho Lutero, que é o artigo 2 da Confissão de Esmalcada do ano 1536. Vou ler as palavras de Lutero. O purgatório e todas as pompas, serviços e negócios associados com ele devem ser considerados como nada mais que ilusões do demônio, porque o purgatório é contrário ao artigo fundamental que somente Cristo e não a obra de outro homem pode auxiliar as almas. Além do mais, nada foi mandado ou recomendado com referência aos defuntos. A argumentação de Lutero. Então nós temos que rebater as duas argumentações que estão aqui. Vamos identificar quais são. Lutero nega o purgatório, 1, porque as obras humanas nada valem para ajudar ninguém e prejudicam a centralidade de Cristo. 2, nega o purgatório porque o purgatório não está na Bíblia, diz ele. Então são os dois argumentos que até hoje, acho que não tem nenhum novo assim, muito novo, né? Lutero formulou e o pessoal repete, nem são capazes de inventar novos argumentos, né? Um pouco chato até, porque é sempre a mesma coisa, né? Para rebater o primeiro princípio, basta fugir da antropologia pessimista de Lutero. Quem assistiu às outras aulas já viu que nós rebatemos isso amplamente, para redescobrir a bondade de Deus, a bondade da criação. Gênesis capítulo 1, e Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era muito bom, né? Então nada de pessimismo antropológico. Daniel, por exemplo, escutou as seguintes palavras que confirmam que a nossa oração vale sim. Olha só que bonito. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, mortificando-te diante do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. Então, claro, com esse princípio, Lutero deveria abominar todo tipo de oração. Entenderam? E no fundo ele não abomina todo tipo de oração, quer dizer, ele não está sendo lógico com o primeiro princípio. Se a natureza humana está tão corrompida que ela não pode fazer nada, também não pode rezar, não pode fazer oração. Mas Lutero não vai dizer que as pessoas não fazem oração, ele mesmo fazia oração.
E a oração não deixa de ser uma boa obra. Então, não está sendo coerente com o seu princípio. Ele deveria parar de rezar, parar de orar como ele quisesse, né? Então, quer dizer, o primeiro princípio falha, hein? Porque depois nós vemos também várias passagens da Escritura que diz que Deus vai julgar segundo as nossas obras. 2 Coríntios 5:10, que Deus, que a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. E por último, que a oração dos santos vale sim junto do Pai, de tal maneira que elas podem ser oferecidas. Apocalipse 8:3, juntamente com as outras realidades santas, né? Agora, eu acho, tudo bem, isso daqui são argumentos da tradição, maravilhoso, eu já estou convencido, não precisaria de mais nenhum argumento bíblico, mas como segundo ponto, ele rebateu, então vamos rebater o segundo ponto. Ele rebateu, dizendo que não está na Bíblia, então vamos provar que ele errou também nesse segundo aspecto. E olha só, o princípio argumentativo que eu vou pegar. Eu vou fazer uma distinção aqui, que para muitas pessoas é totalmente desconhecida. A diferença entre Sheol e Geena, na Sagrada Escritura. A diferença entre o Sheol e a Geena. Então vamos lá. O Sheol, quando a gente traduz para o grego, é o Hades. Então, não podemos traduzir Geena por Hades, nem Sheol por Geena. Geena, em grego, é Hades. Perdão, Sheol, em grego, é Hades. E Geena é outra coisa. Eu vou provar isso aí, tá bom? Que isso dá uma ideia de muitas coisas. Os antigos dividiam o mundo em 3 níveis: céu, terra, mundo subterrâneo. Não se sabe se debaixo do planeta ou no meio do planeta. Enfim, eles não tinham todo o conhecimento que nós temos hoje, né? Não eram astrofísicos. Então, para eles, era o conhecimento mais imediato, né? Então, existe céu, terra e o embaixo da terra. O embaixo da terra, eles expressam muito bem em latim com ad infera, os infernos. Em princípio, os infernos é a parte superior da terra. Expressão antiga também. Bom, então o Sheol é apresentado como uma realidade que faz parte desse nosso universo temporal. O Sheol, na Sagrada Escritura, é esse algo abaixo da terra. Céu, terra, Sheol. E vou provar pela Escritura também. Por quê? O Sheol é apresentado como uma realidade que faz parte desse mundo temporal, porém com sofrimentos. Deuteronômio 32:22, Salmo 49:15, 116:3, 1 Reis 2:6 e outras passagens, Isaías 7:11. Quer dizer, o Sheol faz parte da estrutura, mas nele tem sofrimentos. Isso é muito interessante, guardem isso, tá? A Geena, que significa vale do filho de Enom, na verdade, ela não está embaixo da terra. É um vale. Então, peguemos a cidade de Jerusalém. Suponhamos que isso daqui seja Jerusalém, tá? Então, Jerusalém é uma espécie não é quadrado, como chama essa forma aqui? Retângulo, um retângulo, e mais ou menos aqui no extremo estaria um vale. Esse vale foi comprado por um tal de Enom, do filho de Enom. E então, em hebraico e em grego, seria o vale desse homem, né? Porque, olhem só o que significa, estritamente, Gehinom. É que vocês não sabem hebraico, né? Mas acreditem-me, é isso, tá? Que é o vale do filho de Enom. Quer dizer, que enquanto o Sheol é uma realidade, olhem só, céu, terra, debaixo da terra, a Geena está do lado de Jerusalém no limite. Então não é a mesma coisa, certo? São duas concepções. Agora, curiosamente, nesse vale existia um culto idolátrico que irritou tanto o profeta Jeremias que ele condenou esse lugar em Jerusalém, na limítrofe aí no limite de Jerusalém, ele condenou.
Isso está, deixa eu pegar o texto bíblico aqui, em Jeremias 7,32 e Jeremias 19,6. Como lá se praticava a idolatria a esse Deus pagão, Jeremias condenou aquele vale. A partir do momento que o profeta condenou o vale, começou-se a ter uma concepção de um local proscrito, um local imundo, um local condenado, um local que deve ser muito ruim. Então isso começou aí na cabeça dos judeus, né? Geena, muito ruim. No máximo a gente pode queimar o lixo lá, que é um local para queimar, né? E a Escritura fala também que a gente vê pela Escritura que a Geena passou então a ser um vale difamado, diferente do Sheol, que em 1 Reis 2,6 é possível descer ao Sheol em paz. Olha só que interessante, o Sheol é um local no subterrâneo que tem sofrimento, mas você pode descer em paz. A Geena nem é de baixo, é do lado, local condenado, que segundo Isaías 66, 24, vocês vão lembrar o Evangelho agora. Isaías 66, 24. O seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará. Isso lembra Jesus falando do inferno, né? Viram? Quer dizer, a concepção da Geena é um local de sofrimentos eternos. Ou seja, a partir dessa concepção do vale condenado da idolatria, os judeus começam a ter essa visão. É um local de sofrimentos eternos, diferente do Sheol, que por mais que tenha sofrimentos, você pode descer com a alma em paz. Então, esse estudo sobre o Sheol e sobre a Geena nos ajuda a ver o quê? Que para o judeu, na mente do judeu, já no Antigo Testamento, tem dois lugares depois da morte. Um, que você pode descer e sofre, mas desce em paz. E o outro, que é lugar de sofrimentos eternos, que é a Geena. A gente até pode ir para o Sheol, mas para a Geena não. A gente até pode ir para o Hades, mas para a Geena não. Céu, terra, debaixo da terra. Onde é que Jesus Cristo desce no sábado santo, segunda-feira? Desceu à mansão dos mortos. Pode descer ao Sheol, porque tem sofrimentos, mas é em paz. Não pode ir para a Geena, porque Jesus não foi na Geena. Nesse sentido, para resgatar, não. No máximo, se foi para humilhar o capeta, né? Com a sua cruz. Eu, se fosse Jesus Cristo, iria só para humilhar, né? Você pensou que ia vencer, seu diabo? Toma, né? É super legal isso aí. Bom, não é muito misericordioso, eu entendo, mas fazer o quê, né? Eu não sou tão misericordioso assim mesmo, né? Então, que a Geena seja lugar de sofrimentos eternos, a gente encontra em Mateus 5:22, 5:22, 18:8, 25:41, Marcos 9:43, Lucas 12:5, Apocalipse 19:20. Entenderam aqui a lógica? Então, já no mundo judaico tem um lugar de sofrimentos, mas que você pode descer em paz. Sheol ou Hades, mas não a Geena. Geena, sofrimentos eternos, não pode. Aí é ruim. Aqui dá para dialogar. Isso é uma primeira coisa interessantíssima para entender já a concepção bíblica de pessoas bíblicas, né? Usando a expressão pessoas bíblicas aqui de propósito. Eu sei que os judeus não eram bíblicos no sentido desses cristãos hoje em dia que se dizem cristãos bíblicos, né? Eles simplesmente eram judeus e tinham a revelação divina, né? A Bíblia vem depois. E amam a Sagrada Escritura, mas ela vem depois, né? Outra coisa que é muito interessante é que nós encontramos na Sagrada Escritura, junto com essa ideia de que tem um lugar que você ir, que tem sofrimentos, mas você pode descer em paz, existe uma outra ideia, que é aquela que está em 2 Macabeus 12, 38 a 46. Dirão eles, mas é um livro deuterocanônico, entra num segundo momento. Não importa, por dois motivos. Um, porque a Septuaginta, que é a edição que São Paulo utiliza, digamos assim, quando ele cita o Antigo Testamento, ele cita uma edição que tem 2 Macabeus, portanto nos vale mais São Paulo que Lutero. Esse argumento para mim já basta. 2, porque 2 Macabeus 12, 38 a 46, mesmo que ele não tivesse todo esse valor, como eles dizem, que tem,
Segunda Macabeus está mostrando uma coisa, que independentemente do valor do texto, está nos mostrando que os judeus acreditavam que se deve rezar pelos mortos. E esse é o dado importante para nós. Então, juntem as duas concepções: céu, terra, lugar inferior, sofrimentos, mas a alma pode descer em paz. Agora junte uma segunda concepção: eu posso rezar pelos mortos. Para quê? Pronto. Aparece a palavra purgatório? Não. Mas isso é o purgatório? É. Bom, essa é a presença quer dizer, a realidade está presente sem estar presente a palavra. É isso que eu quero dizer. Depois, São Paulo, por sua vez, esse texto ele tem que ser mais bem tratado, tá? São Paulo, por sua vez, em 1 Coríntios 3, ele fala que o fundamento da nossa vida é Jesus Cristo e que é sobre esta base que todo cristão deve construir. Porém, cada um de nós pode realizar essa construção com ouro, prata, pedras preciosas, eu quero fazer essa primeira separação, ou com madeira, feno e palha. Como saber como foi a nossa construção? São Paulo diz que é através de um fogo purificador. É interessante que este fogo é diferente do fogo do inferno. Pessoal, existem distintos fogos. Existe o fogo do Espírito Santo, aquele que veio em Pentecostes como em línguas de fogo. Existe o fogo do inferno. Existe o fogo do purgatório. Existe o fogo das paixões. Então, essa palavra, ela não é unívoca. Ela é análoga. Ou seja, uma única palavra com distintos significados, tendo alguma base, que é alguma coisa que purifica e queima. Mas não queima da mesma maneira em todas as acepções dessa palavra. Uma coisa é o fogo do Espírito Santo queimando e outra coisa é o fogo do inferno queimando. No entanto, ambos estão queimando. Mas é diferente a maneira de queimar. E é diferente a maneira do fogo do purgatório purificar. E é diferente a maneira como o fogo das paixões pode existir, pode influenciar nas pessoas. Então, mais uma vez eu chamo a atenção nem tanto para as palavras que realmente expressam o significado, mas expressam significando uma realidade, e não simplesmente um conceito abstrato que significa a mesma coisa em todo momento. Senão nós seríamos também uma espécie de nominalistas. Não vou explicar o que é o nominalismo, não. Bom, no fundo, o purgatório é um estado. Olha só que bonito isso aqui. No fundo, o purgatório é um estado no qual os mortos demoram em purificar-se. Eu queria sublinhar a palavra demoram. Demoram. A chave do purgatório é o demorar, não é nem o fogo. E vou me explicar um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, Hebreus 12, 29. O nosso Deus é um fogo devorador. Lembra dessa passagem? É um fogo abrasador. Olha como eu penso o purgatório. Se eu estiver cometendo alguma heresia, já me corrigirão, mas eu acho que eu não tenho certeza que eu não estou. Todos os hereges tinham certeza que não estavam, né? Olha que visão diferente, assim, acho que realista do purgatório. Eu vou até ler porque o texto ele tá bem encaixado nas suas palavras. No fundo, o purgatório é o próprio Espírito Santo, o amor em Deus, Hebreus 12, 29. Ao passarmos pelo fogo purificador, são queimadas em nós todas as obras imperfeitas, simbolizadas por qualquer material que não seja ouro, prata ou pedras preciosas. Os santos, ao contrário, acostumados ao fogo de Deus que arde em seus corações e, consequentemente, a uma grande perfeição aqui na terra, ao serem julgados e passarem pelo fogo santo que eles já estão acostumados a viverem nesta terra, porque Deus é um fogo abrasador, não sentirão sofrimento algum. Ou sentirão muito pouco, um pouquinho de purgatório para eles. Algo de purgatório. Por quê?
porque se unirão eternamente a Deus, que eles já estão unidos. Então, o que eu estou afirmando? Que o fogo do purgatório é o mesmo fogo do Espírito Santo. É o mesmo fogo do Espírito Santo, que se nós aqui na Terra já estamos muito habituados a tratar o Espírito Santo, a viver como que imersos em um fogo abrasador, Hebreus 12, 29, então, depois da nossa morte, não vai ter nenhum sofrimento passar por esse fogo abrasador, porque nós já somos ouro, prata, metal precioso. Por isso eu coloco a chave do purgatório nem tanto no fogo, mas no demorar no fogo e perceber a purificação. Se eu já estou purificado, já sou ouro, prata, pedra preciosa, é que eu já estou acostumado ao fogo divino. Entenderam? E por isso as penitências, orações, mortificações, elas diminuem o nosso purgatório. Pensem nisso depois, tá? Leiam o texto e também na descrição vai estar o texto. É um tema muito profundo isso aqui, que é preciso pensar com calma e não ser rapidinho nas conclusões. Isso aqui eu pensei muito e durante muito tempo, tá? Porque o fogo do purgatório não pode ser da mesma natureza do fogo do inferno, porque fica parecendo que o purgatório é um inferno temporal. Não é verdade? É igual o inferno, só que tem saída. Não é isso o purgatório, não é isso. Claro, isso é uma posição um pouco novidosa em certo sentido, né? Mas pensem, vocês verão que esse provável herege... Estou brincando, né? Quando a gente fala uma coisa um pouco novidosa, onde você não tem... Eu tenho onde apoiar, tem umas passagens bíblicas que tem elementos da tradição. Eu também não posso provar isso, mas me parece muito sensato, porque eu não posso admitir que o fogo do purgatório é a mesma coisa que o fogo do inferno, que tem a mesma natureza. Eu estaria admitindo um inferno temporal ao lado de um inferno eterno. Parece grotesco isso aqui. Seria grotesco. A minha razão fica inquieta diante de um fogo desse. Não que eu tenha que contentar a minha razão, mas a minha razão tem que entender algo disso que eu não posso entender. Pronto, então biblicamente Lutero está errado também, porque os judeus eles já tinham a concepção das duas coisas, e a igreja, através de 1 Coríntios 3, através de Hebreus 12, a partir de 2 Macabeus 12, 38 a 46 e de outras passagens, foi entendendo cada vez mais essa realidade de um fogo purificador e que, portanto, a tradição seguiu adiante sem parar nesses atropelos históricos de algum momento. Certo? Então, desbaratados os dois argumentos luteranos, basta um terceiro momento que já é meu. Só o terceiro momento é meu, tá? Que é tentar explicar a natureza do fogo. A minha única contribuição nessa coisa é tentar explicar em que consiste o fogo do purgatório, porque o restante são elementos muito conhecidos, né? Que qualquer livro sobre purgatório vai te dizer mais ou menos, né? Mas esse terceiro ponto eu tento contribuir um pouquinho. Também eu escutei de outros e fui pensando, aprofundando nisso aí, mas enfim, também se encontra em outros lugares, mais difícil de encontrar, mas se encontra. Lá nos comentários vai estar um montão de gente comentando, né? O pessoal do Santa Carona vai ficar vidrado nisso, vai comentar, mas eu estou de acordo, eu não estou de acordo, tal. Deixa a polêmica explodir, não estou nem aí, tá bom? E essa parte também pode deixar lá na gravação, não tem problema não. Depois, a Igreja Católica tem consciência de que para sair logo do purgatório estão as indulgências. Tá? As indulgências, basta vocês olharem o manual das indulgências, porque tem várias indulgências. O que são as indulgências? A Igreja Católica tem um tesouro de orações, de penitência, nesses 2000 anos, as orações de Nossa Senhora, as orações de São José, as orações de São Pio de Pietrelcina, as penitências dele, as penitências... Então, é um tesouro de méritos, de graças, de dons que estão aí e que a Igreja Católica aplica isso aos nossos irmãos que estão no purgatório. Só que a gente tem que acionar o banco espiritual da Igreja Católica, o tesouro da Igreja Católica, e para acionar esse tesouro, para entender a senha lá, quer dizer, para acionar o tesouro, isso está no banco central da Igreja Católica, né? Então tem uma senha, e a senha é a igreja que coloca, porque o banco é dela, né?
O banco é dela, ela abre se ela quiser e ela dá aquelas coisas se ela quiser. Então ela escreveu a senha. A senha contém 5 coisas para você aceder ao tesouro da Igreja Católica e pegar graças que libertam uma alma do purgatório, que nós chamamos de indulgência plenária, ou que libertam um pouquinho a alma do purgatório, que a gente chama de indulgência parcial. Quem tem a senha do cofre? A própria Igreja Católica. Qual é a senha? É pública. A senha é confissão no período razoável, comunhão no dia que você recebe a indulgência, fazer uma obra que leve à indulgência, por exemplo, no dia 2 de novembro visitar o cemitério, rezar nas intenções do Santo Padre e o desapego de todos os pecados, inclusive os veniais. Feitas essas 5 coisas, indulgência plenária para você. Falhou em alguma dessas 5? Dependendo da situação, indulgência parcial, né? Tem várias orações que não precisa fazer tudo isso. Basta rezar aquela oração e já tem indulgência parcial. Por exemplo, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, indulgência parcial, né? Crê em Deus Pai, indulgência parcial. Quase todas as orações têm indulgência parcial. Mas as plenárias, então, são atos bem concretos. Então, nos 5, o ato concreto pode ser visitar o cemitério, pode ser meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, da indulgência plenária, meia hora de leitura da Bíblia, da indulgência plenária, e outras que precisa ver o manual de indulgência. São tantas que eu sou incapaz de ficar... aquela consagração que a gente fez no dia de Cristo Rei, que o padre fez publicamente nas igrejas, vocês lembram? Aquela da indulgência plenária. Então tem um manual de indulgências que a Igreja Católica fala assim: essas obras têm indulgência plenária e essas têm indulgência parcial. Repito, como ela tem o tesouro das graças e méritos, ela abre com uma senha. Vocês viram, não tem nada aqui de venda de indulgências. Falei de dinheiro aqui? Não falei de dinheiro. Não falei de venda de indulgências. Tá? Estou vendendo nada. São condições que você pode fazer sem ter dinheiro. Tá bom?